Falando em peso, é hora de R$100 na mesa, irmão. Chega! Mais 100 na mesa. Perdoa! Foi tudo pra amanhã na grana, não, é que pelo hoje tem amor de Flamengo e Deus. Vasco, ele Não, quer tá a valendo porra. seis, Quer outra porra. Ele quer a porra. Outra tá no Pelotas. No Pelota. Se ele ganhar amanhã tem 200, se não ganhar, zero. Você é malandro, né? Você sempre foge do pagamento. irmão. Ficou Sempre foge do Bruno, pagamento. quietinho aí, 3 semanas, quietinho, encolhido. Paguei ou não paguei? Pagou que eu digo, lembra, Paguei. filho, Amanhã lembra. você vai fazer uma filantropia. Lembra. Amanhã você vai Ó, fazer hoje, tem Flamengo e Vasco no Maracanã. É o mando do Vasco, né? O mando do Vasco, mas no Rio é torcida dividida. E o Flamengo, Vamp, é um jogo onde a gente tem a seguinte situação. Flamengo, motivado, ganhou do Fluminense, Fla-Flu. Todo mundo aqui falou que o Fluminense era favorito. Eu fui o único que falei que não. Aí vocês não reconhecem. Eu falei, vai passar, o Flamengo foi ou não foi, Bruninho? Falou. Olha aí, olha como o Bruninho reforça minhas palavras. Eu não lembro. E o teu dinheiro reforça o meu bolso. Eu vi, ganhou pra caramba, ganhou com o Al Hilal, ganhou com o Del Valle. Agora, o Flamengo chega motivado, né? Acabando ali com essa história de guerra nos bastidores, o Gabigol dando fora Só tomou um fumo hoje que volta... Sim, eu sei, mas eu tô falando da situação do jogo. O Flamengo chega motivado pela classificação, o Gabigol deixou claro que não tem clima nenhum, falou que a treta é com a imprensa. A gente sabe que os repórteres que fizeram a matéria, Eric Faria e Fred Gomes, são muito competentes, isso eu sei. Eu conheço os dois, inclusive pessoalmente, sei do trabalho dos dois. Óbvio que uma fonte muito segura falou que o clima estava ruim. E o clima realmente parecia estar ruim. Não sei se foi do Gabigol com o Davi Luiz, quem que foi. O clima não parecia bom. Mas o Gabigol desabafou, falou que a treta é com a imprensa, falou que o Flamengo não é BBB. Deu ali aquela porradinha depois da vitória. Do outro lado tem o Vasco na vice-lanterna. É o Vasco precisando da vitória para sair da zona de rebaixamento e colocar o Corinthians. Eu vou chamar o Mauro César Pereira, que está online com a gente. Mauro César Pereira, boa tarde. Olha ele aí, ó. Tá lá, tá na porta do hotel. Olha o sorrisinho quando ele escuta a minha voz, Vamp. Melhora o dia dele, eu tô falando. Mauro César Pereira. Era só o que faltava, hein? O que falar do clássico de hoje, Maurão? Flamengo e Vasco, um Flamengo motivado, e ainda com essa situação, tem crise ou não tem, e um Vasco precisando sair da zona de rebaixamento, né, Mauro? Salve, salve, um abraço a todos aí. Bem, semana passada eu tive a sorte de, durante a semana, não nos encontrarmos, uma folguinha, né? Aí agora, à distância, você me perseguindo. Mas tudo bem, vamos em frente. Esse jogo, o Gabigol não deve jogar, né? Ele já estava meio sentindo alguma coisa ali e tal, quando fez o gol contra o Fluminense. Léo Pereira está fora, vai jogar o Davi Luiz, e talvez até uma ou outra mudança ele faça, o técnico Sampaoli, em função aí dessa sequência de jogos. E o jogo mais importante da semana do Flamengo, não que o de hoje não seja importante, mas o mais importante ainda é quinta-feira, que ele tem que vencer o Racing no Maracanã para se aproximar da classificação na Libertadores, né? O Flamengo ainda corre um risco aí de uma eliminação. Não é um risco tão grande pelo cenário, pelos adversários, não digo adversários indiretos, né? Tem o Racing, depois tem o Alcas no Maracanã, os dois jogos do Rio de Janeiro, né? Mas em função da qualidade ou falta dos outros dois times do Grupo Alcas e o Nublense, que são os dois que tentam tomar a vaga do Flamengo, o Racing já está aí classificado, está tranquilo. Eu acho que esse jogo de hoje, Thiago, tem muito mais pressão em cima do Vasco, claro, né? O Vasco está 9 dias sem jogar, 9 dias se preparando para esse confronto, está na zona de rebaixamento, só venceu o jogo do Atlético Mineiro. Dos últimos 11 jogos, o Vasco venceu um, é um desempenho muito ruim, resultados também ruins. Teve lá seus momentos, como na reação contra o São Paulo, foi buscar um 2-2 no Morumbi com 57 mil pessoas, mas logo depois que empatou o jogo, tomou o terceiro gol, depois o quarto. Então o Vasco está numa situação muito angustiante, eu diria, e precisando muito do resultado. O Flamengo precisa também, claro, empatou com o Cruzeiro no seu último jogo pelo Brasileiro, mas depois venceu o Fluminense, isso acho que deu uma tranquilizada. O Sampaoli tem hoje uma certa vantagem em relação a outros treinadores, né, que passaram recentemente, foram muito pressionados, que a torcida agora se volta mais com relação aos jogadores, cobrando os jogadores, e a diretoria parece ter aprendido que não adianta ficar trocando treinador toda hora, e certamente ele deve ter aí oportunidades para conseguir colocar em prática aquilo que ele imagina para
para o seu time, né? Foi bem na semana passada, uma estratégia muito específica para o jogo com o Fluminense, e hoje contra o Vasco, a gente não sabe qual vai ser a postura do Vasco, né? Se vai ser um Vasco buscando ataque, um Vasco mais retraído, como por exemplo ficou no empate com o Fluminense. O Vasco praticamente só se defendeu, jogou no contra-ataque. O Barbieri é um técnico que gosta de colocar seus times jogando com posse de bola e tudo mais, só que nem sempre é possível. Contra o Fluminense ele não conseguiu. E hoje acho que vai depender muito aí da estratégia do próprio Sampaoli para esse jogo. E imagino que seja diferente daquilo que ele colocou em campo contra o Fluminense pelas características do adversário naquela ocasião, e era outra competição, né? O mata-mata, a Copa do Brasil, agora é Campeonato Brasileiro, e o desespero, obviamente, está do lado do Vasco, né? E pode ficar realmente mais forte para o Corinthians se o Vasco conseguir uma vitória. Tem isso, né? E, Mauro, só uma pergunta também. Você diz que a pressão é maior no Vasco, com certeza pela zona de rebaixamento. Mas também é muito grande no Flamengo, né? Porque o Palmeiras agora, ele tá a 2 pontos do Botafogo. E a gente sabe que é o time ali que briga sempre com o Flamengo pelos principais títulos hoje no Brasil, na América do Sul. O Atlético Mineiro, que também tem um elenco forte, tá ali colado no Palmeiras. Se o Flamengo não vence hoje, ele se distancia, né? Ali de Botafogo, Palmeiras, Atlético Mineiro, próprio Fluminense, nessa briga. E a gente sabe que no Brasileirão, se você vai mal no começo, depois é difícil você recuperar. Tem essa pressão também no Flamengo, né, Mauro? Eu acho que sim, mas acho que a pressão da zona do rebaixamento é pior, né? O Vasco já está há algumas rodadas nessa situação. E assim, uma coisa é o Vasco na zona de rebaixamento, outra coisa é o Vasco na zona de rebaixamento tem a chance de sair, joga contra o Flamengo e eventualmente perde para o Flamengo. Então, pacote pesado. Mas é claro que o Flamengo perdeu o jogo hoje, vai começar a ver toda aquela falação do antes do Fla-Flu, vai voltar. E essas pautas aí todas, você estava falando dessa questão das matérias, isso é coisa que é vazada por gente próxima aos próprios jogadores, e isso acontece muito em função dos resultados. Se estiver vencendo, as diferenças que existem entre as pessoas que não são tão, digamos assim, íntimas, não tem tanta afinidade, né, no ambiente de trabalho, isso acontece em qualquer ambiente de trabalho, não só no futebol, elas ficam ali, porque não é o mais importante. Agora, no momento que você tem atuações abaixo, resultados também que deixam a desejar, esse tipo de questão acaba sendo levantada, né? Agora, tudo que o Gabigol falou ali, eu até entendo o papel dele, ele, capitão do time, tentou desconversar, mas eu acho que a pessoa tem que ser um pouco ingênua para achar que é exatamente aquilo que ele falou, porque a gente sabe que não é assim. E também não é problema nenhum, desde que em campo os caras resolvam lá jogar. Se fora do campo são amigos, bebe chopp ou não, vai na casa do outro, tudo. Isso não tem a menor importância se dentro de campo faz o trabalho. Tem que fazer o trabalho lá dentro. Essa história fulano no gol, é normal. As pessoas não vão ter afinidade, nem todas são iguais. É muita gente trabalhando junto, não só jogadores, né? Um ambiente que tem no CT profissionais e outras funções, é muita gente trabalhando ali. É claro que você não vai ter afinidade, não vai ter contato idêntico com todas as pessoas com as quais você convive no seu dia a dia. Ô Vamp, foi aquilo, né, que a gente estava falando também, né, dessa situação dos jogadores. O Gabigol fez o papel dele, né, defendeu o grupo, falou. Agora a gente sabe também que os repórteres receberam essa informação de alguém. Foi o que o Mauro César falou. E é o que a gente sempre fala aqui no Bate Pronto. Muitas vezes interessa pra fonte o jornalista. Ela usa o jornalista. Às vezes a fonte queria, vamos tumultuar um pouco, porque tá tudo muito acomodado. Vou passar essa informação. Porque a gente sabe, conhecendo o Eric e o Fred Gomes, receberam informação de gente confiável. Eles não passaram, foi só aqui. Não, confirmaram, viram com outras fontes. Checaram. É isso. Interessa pra muita gente também, dá, né, aquela movimentada. Tá muito acomodado, vamos botar fogo no parquinho. Todo mundo sabe que num grupo de 30, 35, comissão técnica, diretoria, funcionário, vai ter uma rusguinha. Quando se ganha, fica tudo na paz. E o Everton Ribeiro saiu falando, não, aqui tá tudo tranquilo. Lógico que todo mundo não pensa igual, né? Pensar igual, não, lógico. O Everton falou que tem parcela de verdade. Tem parcela de verdade, mas pensa igual pra ganhar. Todo mundo pensa igual pra ganhar. Todo mundo tá ali querendo ganhar. O Gabigol deixou isso bem claro. No grupo todo, agora ideias, pode ser ideias diferentes, né? E não vejo um absurdo. De repente é pelos resultados, né? Pelo começo do ano, como foi. Uma discussão, uma rusga, são dos jogadores de seleção, jogadores experientes, bem resolvidos. E eu acho que eles só querem o bem do Flamengo. Discordar um do outro, algum posicionamento, marcar mais um pouco, não errar. Isso faz parte do futebol, do grupo.
E ó, o Léo Pereira, né, Bruno Prado, é um dos principais jogadores desse Flamengo hoje. Eu costumo dizer, Léo Pereira... O Mauro César não vai votar comigo? Vai, ele tá aí, quer perguntar alguma coisa pra ele? Depois o Mauro responde aí como tá o Jorge Jesus aí. Aí já tá em Istambul? Tá na Turquia. Já, Mauro César tá na Turquia, já lá pra... Eu tô em Portugal. Tá fazendo escala. Quarta-feira eu vou para Istambul. Eu tô em Portugal hoje. Pensei que tava lá, Mauro. Então deixa... Na verdade... Quarta-feira lá. Na verdade, eu não sei se ele... feia pra ele. Pode falar, Maurão, pode falar. 3-0 ontem do Galatasaray, 8 pontos ficou a diferença agora entre o campeão, que é o Galatasaray, e o Fenerbahçe. E eu conversei até com um amigo que já está lá em Istambul, ele disse que, você conversando com torcedores dos dois times, né? Eles não entendem a idolatria que existe no Brasil com relação ao Jorge Jesus. É normal que eles não entendam, porque o que o Jorge Jesus fez no Flamengo foi muito marcante, o que ele fez no Fenerbahçe não é nada marcante, né? É uma campanha comum, né? Não ganhou o título mais uma vez, então não importa, né? E aqui eu conversei também com 1 ou 2 torcedores do Benfica ao chegar e eles falam também muito sobre isso, né? Sobre como ele fez sucesso no Brasil. Eles reconhecem que ele foi muito bem aqui, mas as pessoas se espantam um pouco com isso, né? Porque realmente é uma idolatria que foge assim, até a compreensão de tão grande que é, mas acho que quem acompanhou de perto entende. O que aconteceu foi muito especial. Então, no imaginário do torcedor, aquilo vai ficar se repetindo sempre, né? A grande questão que eu sempre falo é nunca a garantia de nada. Você nunca tem certeza de que um trabalho bem sucedido de um treinador vai se repetir no mesmo nível se ele voltar àquele clube, àquela seleção, né? Para fazer um outro trabalho. Nunca há certeza de nada. Pode dar certo, pode não dar. Mas ele não foi feliz, digamos assim. E ontem poderia, pelo menos, carimbar lá a faixa do Galatasaray, botar uma aguinha de chope, mas não adiantou, não. Ficou com um homem a menos com 16 minutos do segundo tempo, estava 1-0 e tomou mais 2. Terminou 3-0. O Fenerbahçe não chutou nenhuma bola na direção do gol. Não foi nada legal. Ô, Mauro, pros turcos que estão falando que não entendem a idolatria, manda estudar. Manda ver lá o que ele fez em 2019, que aí eles vão entender muito bem a idolatria do Jorge Jesus no Flamengo. É óbvio que eles não vão entender lá no Fenerbahçe uma campanha ruim, mas se for ver o que o Flamengo jogou em 2019... fez pra nós, é inesquecível. Mas se for ver o que o Flamengo fez em 2019, né, Maurão? A gente viu o que ele fez em 2019 no Flamengo. E isso explica a idolatria, né? Na minha opinião, explica. É a mesma coisa. O Tite no Corinthians foi idolatrado, não por acaso, ele fez trabalhos, no plural, né? Excelentes. E na seleção brasileira, em 2 Copas, o Tite só mereceu críticas praticamente, né? O Tite é ruim? Não é ruim, ele é bom. Mas na seleção não foi bem, no Corinthians foi excepcional. Amanhã ele pode voltar ao Corinthians a trabalhar em outro clube, talvez no ano que vem, e imagino, né? E fazer sucesso novamente. É assim, essa é a vida. Agora, Bruno Prado, a gente estava falando aqui do Léo Pereira, né? O Léo Pereira, pra mim, é um baita desfalque, porque pra mim é o principal zagueiro do Flamengo na temporada. Porque joga bem, tá jogando no sacrifício já aí há 3 jogos, pelo menos, que ele tá sentindo um incômodo na posterior da coxa esquerda. Jogou no sacrifício que ele fez o gol da vitória contra o Corinthians, né? Que ele já tava no sacrifício, ficou de centroavante e achou aquele gol. E agora desfalca o Flamengo. O Mauro traz a notícia de que provavelmente o Gabigol também vai ser um desfalque. Ou seja, tudo bem, a fase do Gabigol não é das melhores, mas são 2 dos principais jogadores do Flamengo hoje desfalcando o time, né? No clássico contra o Vasco. Sim, o Gabigol não tá tão bem, mas é melhor ter o Gabigol do que não ter. Ele é um cara importante pro Flamengo. No último jogo, o São Paulo contra o Fluminense usou 3 zagueiros, ele pode mudar, ele varia muito, acho que aquilo foi uma escalação muito para aquele jogo, e o Flamengo até jogou diferente do que normalmente joga, ficou menos tempo com a bola, mudou a sua maneira de jogar naquele jogo especificamente. Hoje acho que vai ser uma outra postura, uma outra maneira de jogar do time do Flamengo, e naquele jogo deu certo a mudança que o São Paulo fez. Então hoje acho que vai ser diferente, vamos ver quem ele vai escalar. Tem o Pedro, que ficou no banco contra o Fluminense, ele pode jogar. Tem a opção do Everton Ribeiro, né? Se tirar um dos zagueiros, o Léo Pereira não vai jogar, tem o Everton Ribeiro para entrar. Então vai ter um time forte em campo. O Flamengo é favorito contra o Vasco. O Vasco tá muito mal, só ganhou na primeira rodada. Acho que o Flamengo é favorito, mas o mais importante é ver o quanto o Flamengo evolui ao longo dos jogos, né? Para ver se realmente é um time
que vai brigar pelo todos os títulos, que é o que se espera do Flamengo. Mas hoje, contra o Vasco, eu acho que o Flamengo é favorito. O Vasco, numa situação muito difícil, o Vasco não consegue evoluir no campeonato, mesmo só estando no Campeonato Brasileiro. Ó, já a gente vai falar também da crise no Corinthians, hein? Uma crise ali nos bastidores. Alessandro atacando o Júnior Moraes processando o Corinthians. O Vamp vai trazer a opinião dele sobre isso. Mas, ó, antes a gente vai para um break na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube. E, ó, sobre essa situação, né, o Vamp gosta de saber as cavalarias. Isso, né? Ah lá, ele fica eufórico. Quando eu falo que eu vou falar as cavalarias, parece que ele é do Jockey Club. Ele adora falar das cavalarias, né, o Bruno Prado? Ó, vamos lá. Vasco, Léo Jardim, Puma Rodrigues, Manuel Capasso, Léo Pelé e Lucas Piton. Jair, Matias Galarça ou o Barros, Alex Teixeira e Carabarral, Gabriel Peck e Pedro Raul. Eu botei meus 100 reais. Essa... Calma aí. O que você tá falando? Eu não tinha visto, não. Eu botei meus 100 reais nisso aí. Você apostou seus 100 reais nisso aqui. Você botou 100 reais nesse time. Eu achando que você é novo, fiz tudo. Mas calma aí. Analisou nada. Eu vou na força da camisa e da torcida. Mas calma aí. Eu vou dar tempo da... Não, vou na força da camisa e da Você torcida. sabe muito bem... Ou não, calma aí. Vamos ser justos aqui. Léo Jardim é bom goleiro. O Puma é um bom lateral. Fez um golaço, né? Sim. O Flamengo, né? O Léo Pelé tá indo bem. É até o capitão lá do Vasco. Piton não é mau jogador. Não. Jair jogou bem no Atlético Mineiro. E tá agora no Vasco. Aí viu uns nomezinhos aí. Agora o Alex Teixeira, Bom, currículo tem. bom. Aí tem o Galarça, o Carabarral, o Peck não é mau jogador, na minha opinião, e tem o Pedro Raul, que desde que veio eu falei, não é essa coisa toda que estão achando. Falava pra todo o vascaíno, falava pra mim, cala a boca. Eu não acho nada demais até agora. Bom, vou te dar a escalação do Flamengo, tá preparado? Vamos lá. Mauro César, só pra você saber, ele perdeu 100 no Fla-Flu e agora ele tá botando 100 no Flamengo e Vasco. Ele hoje vai pra forra. Ou seja, eu posso ganhar 200 ou ficar zerado com o Vampeta, Mauro César Pereira. O que você acha que vai acontecer? Dá a cavalaria Eu do acho que o Flamengo. Vampeta demonstra muita generosidade. Bora o tabuzinho comigo. A cavalaria do Flamengo. Vamos lá, O X9 já deu? Cavalaria do Flamengo é provável. Não, que o Sampaoli falou, é impossível esconder. Hoje no mundo, na coletiva, né? Ó, Ué. Matheus Cunha no gol. Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas. Eric Pulgar, Thiago Maia ou Vitor Hugo, Gerson e Arrascaeta. Everton Cebolinha e Pedro. O Gabigol tá machucado. Essa é a provável escalação. Olha os nomes aí. Mas eu vou na força da torcida do Vasco. O Mano é do Vasco. O mando é do Vasco. Tem mais torcida. Mas lá é Vou botar- dividido. É dividido, né? É dividido. Tem ali uma preferência, né, Mauro, na compra... A gente vai voltar antes pra Rádio Jovem Pan. Estamos voltando, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. O mando é do Vasco. Tem uma certa preferência ali pros ingressos neutros, né, Mauro? Ali daquela zona mista no meio do campo. É só isso a O vantagem, né? mandante costuma vender primeiro pro pessoal dele, né, pros seus sócios e tal. Só que eu não sei se a torcida do Vasco está com essa mobilização toda, né, para comprar tanto ingresso nesse momento, né? É um momento que não anima muito o torcedor. Vai comparecer, claro, mas acho que bem diferente de outros confrontos com o Flamengo e, por exemplo, do jogo do Palmeiras, que foi o Vasco voltando ao Maracanã na Série A, que lotou o estádio. O momento, obviamente, é bem diferente, né?